Olá pessoal, neste vídeo vamos estudar as funções exponenciais. Consideremos A um número real positivo e que seja distinto de 1. Uma função da forma a elevado a x vai ser chamada de função exponencial de base a. Por exemplo, temos a função exponencial de base 2. Também temos a função exponencial de base 3/4. Temos a função exponencial de base π. Temos a função exponencial de base raiz quadrada de 2. Esses são alguns exemplos de funções exponenciais. A base vai ser um número positivo e distinto de 1. Vamos relembrar o significado de a elevado a x. Se x for o zero, a elevado a zero é sempre igual a 1. Isso é por definição. Se x for um número natural, então a elevado a n, por definição, é a multiplicação de a n vezes. Agora, se x for um número inteiro negativo, ou seja, n, neste caso, é um número inteiro positivo, então a menos n, por definição, vai ser igual a o quociente de 1 por a elevado a n. Agora, se x for um número racional, com denominador maior que zero, a função exponencial a p dividido por q, por definição, é raiz qésima de a com expoente p. Agora, se x fosse um número irracional, o número a elevado a t vai ficar bem definido através de um processo de aproximação. O processo de aproximação é como segue. Tomamos dois números racionais R1 e S1 próximos de t, e esses números racionais vão verificar essas desigualdades. Consequentemente, teremos essas desigualdades. Dessa forma, estamos obtendo uma aproximação inicial do valor de f de t. Agora, escolhendo novos números racionais R2 e S2, tais que verifiquem essa condição, novamente, como a função exponencial de base a vai ser uma função crescente, então vamos ter essas desigualdades. Portanto, estamos obtendo uma nova e melhor aproximação para o valor de f de t. Continuando com esse processo recursivo, vamos obter uma sequência de números menores que t e outra sequência de números maiores que t, e esses números vão satisfazer essas desigualdades e também vamos obter essas desigualdades. Logo, pode ser provado rigorosamente que existe de fato um único número real c que verifica essas desigualdades para todo número natural n. E esse único número real c que verifica essa condição, por definição, vai ser considerado como o valor de a elevado a t, sendo que t é um número irracional. A conclusão é que a função exponencial de base a, seu domínio natural é o conjunto de todos os números reais, e a imagem vai ser o conjunto de todos os números reais positivos. Agora vejamos algumas propriedades da função exponencial. Se a base for um número maior que 1, então a função exponencial é crescente. Se a base da função exponencial for um número menor que 1, a função exponencial vai ser decrescente. Para quaisquer dois números reais x e y, tem-se que a elevado a x mais y vai ser igual ao produto de a elevado a x com a elevado a y. Se tivermos, em vez de x mais y, o expoente é x menos y, a elevado a x menos y vai ser igual a elevado a x dividido por a elevado a y. Também, para quaisquer dois números reais, temos essa igualdade. E para quaisquer dois números reais positivos,
o produto elevado a x vai ser igual ao produto de a elevado a x com b elevado a x. Nesta figura, do lado esquerdo, estamos apresentando o gráfico da função exponencial com a maior que 1. O gráfico da função exponencial de base a vai passar pelo ponto 1a, também vai passar pelo ponto 0,1. Lembrar que a função exponencial com base maior que 1 é crescente. Agora, esse gráfico é o gráfico da função exponencial com a menor que 1. Lembrar que quando a base é menor que 1, a função é decrescente. Agora vamos a relembrar o número irracional e. O número e, também conhecido como o número de Euler, é um número irracional. O valor aproximado desse número irracional com 7 casas decimais é 2,7182818. Acontece de que a função exponencial com base sendo o número de Euler é chamada de função exponencial natural. E a função exponencial natural é a única função exponencial com a propriedade de que sua reta tangente ao gráfico da função exponencial no ponto 0,1 tem inclinação igual a 1. Para as funções exponenciais, a reta tangente pode ser definida da seguinte maneira. A reta tangente ao gráfico de uma função exponencial num ponto P do gráfico é aquela reta que toca no gráfico somente no ponto P. Depois, essa definição vai ser definida de uma maneira mais rigorosa através do conceito de limite de uma função. Agora vejamos o seguinte exemplo. Temos essa função e queremos determinar o domínio e sua imagem e também fazer um esboço do gráfico da função f. Bem, sabemos que e, neste caso, e é o número de Euler elevado a menos x vai ser igual a 1 dividido por e elevado a x. Como e é um número maior que 1, então 1 dividido por e vai ser menor que 1. Essa expressão vai ser uma função exponencial de base 1 sobre e. Essa função tem domínio todos os reais. Consequentemente, essa função também vai ter domínio todos os reais. Já vimos que a função exponencial, sua imagem é o conjunto dos números reais maiores que zero. Logo, 1 dividido por e a x vai ser maior que zero para todo x real. Consequentemente, o negativo de 1 sobre e elevado a x vai ser menor que zero. E se somarmos a ambos lados o número 1, a desigualdade vai ser mantida. Conclusão, o domínio da função f é todos os reais e a imagem da função f é os números reais menores que 1. Para esboçar o gráfico da função f, temos que lembrar o esboço do gráfico da função exponencial com base menor que 1. Logo, se chamarmos essa função exponencial de base 1 dividido por e g de x, esse seria o gráfico da função y igual a g de x. A nossa função f de x é igual a 1 menos gx. O gráfico da função menos gx vai ser obtido refletindo o gráfico da função g de x em torno do eixo x. E para obter o gráfico da função f, temos que fazer um deslocamento vertical de uma unidade para cima. Então, deslocando uma unidade para cima, teremos mais ou menos o gráfico da função f é dessa forma. O gráfico da função f passa pelo ponto 0, 0 e não intersecta a reta y igual a 1. Podemos utilizar um software para comparar o nosso esboço com o gráfico da função f. Vemos que o nosso esboço é uma boa aproximação do gráfico da função f de x.
Agora, devido a que a função exponencial é uma função vegetora, a função exponencial vai ser inversível. E a função inversa da função exponencial de base A vai ser chamada de função logaritmo na base A. E vamos utilizar essa notação para indicar a função logaritmo de base A. Quais são as propriedades da função logarítmica? Bem, as propriedades da função logarítmica decorrem da definição de a função logarítmica ser a função inversa da função exponencial. Primeiro, a função logarítmica de base A tem domínio todos os números reais positivos e sua imagem vai ser todos os reais. Depois, y vai ser igual ao logaritmo de x na base A, se e somente se a elevado a y é igual a x. Também temos logaritmo de a elevado a x na base A é igual a x. Isto é válido para todo x real. A elevado ao logaritmo de x na base A vai ser igual a x para todo x real positivo. Logaritmo de um produto na base A vai ser igual à soma dos logaritmos. Logaritmo de um quociente na base A vai ser igual à diferença dos logaritmos na base A. E finalmente, o logaritmo de x a r na base A é precisamente igual a r logaritmo de x na base A, onde r é qualquer número real. Como a função logarítmica é a função inversa da função exponencial de base A, o seu gráfico é obtido por reflexão da função exponencial em torno da reta y igual a x. Logo, o gráfico da função logarítmica de base A está dada por essa curva azul. Lembrar que tínhamos o conceito de função exponencial natural, que era quando a base era o número de Euler. Logo, a função inversa da função exponencial na base E vai ser chamada de função logaritmo natural. E para o logaritmo natural, vamos utilizar essa notação. Então, lnx significa a função logarítmica na base E. Para encerrar o nosso vídeo, vejamos o seguinte exemplo. Queremos resolver essa equação em x. Bem, primeiro, multiplicando a ambos lados da equação por 2, obtemos essa equação. Ou equivalentemente, percebendo que EA menos x é igual a 1 dividido por EAx, vamos obter essa equação. Logo, multiplicando ambos os lados da equação por EAx e passando tudo para a esquerda, vamos obter essa equação. Ou equivalentemente, utilizando as propriedades da função exponencial, temos essa equação. Se nós considerarmos exponencial de x sendo igual a 1, essa equação vai resultar a equação u quadrado menos 2u menos 1 igual a 0. É uma equação quadrática que pode ser resolvida pela fórmula quadrática. A fórmula quadrática vai nos dar que u vai ser igual a 1 mais raiz de 2 ou 1 menos raiz quadrada de 2. Voltando para a exponencial de x, teremos que a exponencial de x pode ser 1 mais raiz de 2 ou 1 menos raiz de 2. Mas a solução 1 menos raiz de 2 é descartada, pois esse número é um número real negativo. E a exponencial sempre é maior que 0. Portanto, essa solução é descartada. Consequentemente, e elevado a x vai ser igual a 1 mais raiz quadrada de 2. Tomando o logaritmo natural a ambos os lados da equação, temos que x vai ser igual a logaritmo de 1 mais raiz quadrada de 2. Essa seria a solução. E uma observação final é que a função logarítmica de x na base A é igual ao quociente de a função logaritmo natural de x dividido pela função logaritmo natural da base A.